E eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Essa é uma mensagem temática, uma palavra baseada no versículo apenas. Nem compartilhei o versículo, mas o versículo é muito simples. Eu acho que vocês vão lembrar. Certa vez Jesus disse, Mateus capítulo 10, versículo 25 por ali, Jesus disse: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e o seu servo como seu senhor. Uma pequena frase que diz tanto. Uma pequena frase, Jesus está nos comunicando tanta coisa aí. Em poucas palavras, Jesus resumiu aquilo que nós devemos ser e aquilo que Ele espera de nós. E a minha mensagem hoje é uma mensagem temática. Se chama Os Poderosos Hábitos de Jesus. E isso me levou a olhar com outras lentes a vida e o ministério de Cristo. Sem sombra de dúvida, né? A vida de Cristo é marcada por sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Eu lembro que quando eu me converti, eu começava a ler a Bíblia, né? Os evangelhos, eu ficava todo arrepiado. Porque eu ficava maravilhado, né? Com as coisas que Jesus fez. E sem sombra de dúvidas, é isso que nos toma de assalto, né? As coisas que Jesus fez são chocantes. Não é verdade? Por exemplo, imagina aquela cena. Jesus interrompendo um velório. Escuta isso. Jesus vê um velório passar e ele interrompe o velório para ressuscitar o filho de uma mulher que era viúva. Ou seja, já era ruim ser viúva e agora ela tinha perdido o seu único filho. Jesus toca no caixão e Jesus ordena: levanta-te. E o garoto se levanta. A mãe do menino não chegou nem sequer a pedir por aquilo. Jesus simplesmente fez. Imagina, as pessoas ficaram assustadas, ninguém esperava aquilo. E de repente, aqueles que estavam chorando de tristeza, começaram talvez a chorar de alegria. Jesus transformou um velório em festa. Imagina a cena. Essas coisas são loucas, assim, são fora do comum. Não é verdade? Essas coisas são maravilhosas. Por isso que os seus discípulos questionavam. Eles andavam com Jesus e eles olhavam o que Jesus estava fazendo e eles se questionavam, né? Quem é esse que anda sobre as águas? Quem é esse a quem até o vento obedece? Quem é esse que ressuscita os mortos, que faz o surdo ouvir, o cego ver, o paralítico andar? Quem é esse que não se intimida diante dos religiosos poderosos, manipuladores do seu tempo? Né? Quem é esse que se preocupa com o pobre, evangeliza o pobre, transforma pão, multiplica pães e peixes, transforma água em vinho? Gente, essas coisas do evangelho são maluquices assim, são coisas fora da realidade daquilo que a gente conhece. E somente Jesus fez essas coisas. Essas coisas são inéditas na história. Por isso que eu me arrepiava quando eu li o evangelho, porque aquilo para mim era fora do quadrado, né? Esses dias eu vi um vídeo na internet, inclusive eu compartilhei ali no Facebook, um rapaz fazendo jogo da velha com a máquina, com o computador. Ele botava o X, o computador fazia a bolinha. Ele botava outro X, o computador fazia a bolinha. Ele estava prestes de fechar, e aí o computador faz a bolinha fora do jogo e mata o jogo. Até a máquina está pensando fora da caixa. Então foi isso. Quando eu li o evangelho, eu falei, cara, isso aqui está fora da caixa. Isso aqui é uma realidade diferente. E eu ficava, de maneira positiva, assustado com as coisas que eu lia no evangelho. De certa forma, era assustador aquilo. E aí eu era, de certa forma, atraído não somente para observar os feitos sobrenaturais de Jesus, mas isso também me desafiava a observar a maneira como Jesus viveu. Porque Jesus desenvolveu um estilo de vida. E eu percebi que Jesus tinha hábitos. Sim, hábitos tão poderosos quanto aqueles milagres. Jesus, ele não fazia as coisas sobrenaturais e vivia dissolutamente. Não, muito pelo contrário. A sua vida, o seu estilo de vida também era um respaldo para a vida poderosa e sobrenatural que ele viveu. Dá uma olhadinha para o irmão do seu lado, dá aquela cutucada, pergunta assim, está faltando poder na sua vida, crente? No amor. Dá uma conferida ali no seu estilo de vida, ok?
Mas basta o discípulo ser como seu mestre. Basta o servo ser como seu senhor. Foi o que Jesus ensinou. Aí alguém pode dizer assim, né? Charles, espera aí, né? Jesus era Deus. Você está certo. Jesus é Deus. E ele fez coisas, ele agiu como Deus e fez coisas que somente Deus poderia fazer. Mas ele também era um homem. E ele viveu como homem. Você consegue compreender isso? E ele desenvolveu hábitos. Hábitos como um ser humano. Hábitos que eu posso e devo imitar. Porque Jesus não é apenas a expressão exata de quem Deus é. Aleluia por isso. Mas Jesus também é a expressão exata do que o homem deveria ser. Você consegue perceber isso? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu estava lembrando da festa de casamento em Caná da Galileia. Maria chega até Jesus e pede para ele fazer alguma coisa, porque o vinho tinha acabado. Lembra disso? E o que é que Jesus respondeu para Maria? Mulher, o que tenho eu contigo? Mulher, o que tenho eu contigo? Ou, mulher, o que tenho eu contigo? Eu não sei qual foi o tom que Jesus usou, mas a frase é clara. Ela é meio estranha, meio ríspida às vezes. E a gente precisa entender o que é que Jesus está querendo dizer com essa pequena frase. Porque Jesus estava comunicando basicamente que o que ele estava para fazer, ele não estaria agindo como homem. Ele estaria agindo como Deus. E como Deus, ele não estaria debaixo da tutela de nenhum ser humano. Tampouco da sua própria mãe terrena. E a Bíblia diz que de fato ele transformou água em vinho. Só que os evangelhos narram uma coisa interessante. Que assim ele revelou a sua glória. Ou seja, ele não estava agindo como homem. Ele estava agindo como Deus. E nenhum ser humano tomaria parte nos méritos das suas ações como Deus. Jesus não era um fazedor de milagres amando da mãe, né? Ele não era o Kiko celestial. Mas enfim, é só interessante observar isso. E aqui, isso aqui é fundamental. Nós precisamos discernir. Precisamos discernir quando Jesus anda como homem, quando ele faz as coisas como homem e quando ele faz as coisas como Deus. Vamos lá. Como Deus, Jesus poderia fazer muitas coisas legais. Como Deus, Jesus poderia andar sobre as águas. Mas basta o discípulo ser como seu mestre. Pedro tentou andar sobre as águas. Deu 2, 3 passinhos, mas foi afundando. Jesus foi lá e salvou o rapaz. Tudo bem, se alguém andar sobre as águas, glória a Deus, não tem problema nenhum. Só que se esse fosse um critério para nós sermos cristãos, esse seria um critério desleal. Porque alguém aqui já andou sobre as águas? Que eu saiba, na história da humanidade, nunca mais ninguém andou sobre as águas. Mas se alguém andou sobre as águas, pode ser que tem alguém que tenha andado sobre as águas, isso foi uma exceção e não a regra. Mas se esse fosse o critério para a gente ser cristão, a coisa ia ficar difícil. Ia ficar bem difícil. Já pensou que nós tivéssemos como critério para ser cristãos? O critério para ser cristãos é multiplicar pães e peixes e transformar água em vinho, como Jesus fez, porque basta o discípulo ser como seu mestre. Aí a coisa agora ficou estreita, ficou difícil. Porque quem é que multiplica pão e vinho? Multiplica os peixes, os pães, transforma água em vinho. Essas coisas só Deus pode fazer, amém? Só Deus pode fazer. E é interessante porque o poder pertence a Deus. Lá em Isaías, cadê o versículo? Lá em Isaías diz o seguinte, 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, a mim pertence a glória e eu não a divido com ninguém. Por isso que o poder pertence a Deus, porque só Ele pode fazer. Você lembra de Pedro entrando no templo? Pedro é usado para curar o mendigo, né? Ele era mendigo também, mas era paralítico. E ali ele é curado, e Pedro depois justifica e esclarece. Vocês acham que esse homem foi curado por meu mérito, por meu poder? Deixa eu deixar claro para vocês uma coisa. Foi Jesus quem fez. Porque o poder pertence só a Ele. O poder pertence só a Ele. Então, o verdadeiro critério para que possamos viver a vida cristã está aqui. Eu não preciso colocar um critério desleal para você. Basta você viver o estilo de vida de Jesus. Basta você
viver os hábitos de Jesus. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Como homem, Jesus desenvolveu hábitos como orar. Olha que coisa boa. Hábitos de orar. Jesus não orava como Deus. Jesus orava como um homem. Jesus dizia, eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Já pensou? Que humildade. E ele orava. Se Jesus orava, será que nós precisamos? Se Jesus entendia que para fazer as obras de Deus ele precisava ter uma vida de oração, será que nós conseguiremos? Porque se Jesus estivesse pedindo para você andar sobre as águas, a coisa ia ficar difícil. Mas se eu preciso reproduzir a sua vida de oração, isso é bem acessível, não é? Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Diz o seguinte, o autor de Hebreu, ele resume a vida de Cristo. Se ele pudesse resumir a vida de Cristo, ele teria dito aqui esses versículos. Ele disse, durante seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor com lágrimas. Jesus se ocupava muito em orar. Ele orava, suplicava e chorava. Eu imagino Jesus orando e chorando. Orando, chorando. É interessante que nenhum dos seus discípulos fala assim, mestre, tu podes me ensinar como transformar pão, né? Multiplicar pão. Eu estou com uma ideia aí, um McDonald's, uma parada. Eu quero tanto aprender a transformar pão. Me ensina. Nenhum dos seus discípulos pede esse tipo de coisa, mas pede para Jesus ensinar a orar. É como se eles percebessem que a fonte de tudo aquilo estava numa vida muito próxima com Deus. Uma vida muito comprometida com o Pai. Por isso que Jesus disse, de mim mesmo eu não faço coisa alguma, mas eu faço apenas aquilo que eu vejo o Pai fazer. Porque a oração não é somente um exercício espiritual, a oração é a comunhão com Deus. Quando você está orando, você está em comunhão com Deus. Amém? E Jesus tinha hábitos como estes. Jesus orava, Jesus jejuava, era um hábito de Jesus. Certa vez, Jesus envia os seus discípulos e eles vão expulsar demônios. E tem uma das situações em que eles não conseguem expulsar e o menino é trazido até Jesus. E Jesus ensina que aquele demônio só seria expulso com jejum e oração. Quem foi que expulsou? Jesus. Porque muito provavelmente ele estava em jejum e oração. A gente sabe que Jesus esteve em jejum quando ele foi tentado por 40 dias. Mas de maneira implícita nos evangelhos, muito provavelmente ele jejuou por várias circunstâncias. Porque era um hábito dele. Andar sobre as águas vai ser difícil. Jejuar a gente pode? Uau! Está acessível. Vai dar para ser como mestre. Está chegando perto, eu já posso orar. Já posso jejuar. Olha as coisas que nós podemos reproduzir. Jesus tinha o hábito de servir. Jesus tinha um hábito de tomar iniciativas. Ele leu o Evangelho, leu a passagem de Isaías, disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Hoje se cumpriu o que está escrito. Ele era o cara que fazia acontecer. Era o cara de iniciativa. Já pensou que ele tivesse fechado o livro e dito assim, talvez um dia amanhã se cumpra. Jesus era um homem de iniciativas. Ele fazia acontecer aquilo que estava escrito porque era a respeito dele. Jesus era um homem que tinha o hábito de ler as escrituras, de congregar. Olha quantas coisas Jesus praticava. E eram hábitos, era o seu estilo de vida. Essas coisas estão acessíveis para nós. Isso não é motivador? Agora vamos lá. Estamos aqui num papo bem intimista, bem amigo. Você sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós fomos ensinados a buscar sinais, né? Buscar as coisas grandiosas do Evangelho. Mas a gente precisa lembrar uma ordem das coisas. Jesus disse que os sinais acompanharão os que creem. Fica tranquilo. Basta você viver o estilo de vida de Jesus que os sinais vão te acompanhar. Fica tranquilo. Isso aí Jesus garantiu. Haverá um dia em que muitos se apresentarão diante do Senhor e dirão, eu fiz, eu consegui, eu expulsei demônios, eu fiz isso. Jesus falou, não vos conheço, apartai-vos de mim. Tudo bem, os sinais testemunham de mim. O problema é a sua vida. A vida não está testemunhando de mim, né? E a gente sabe que muito triste aquilo ali. Sabe qual é o grande problema? Desejarmos o poder de Deus sem desejarmos o seu caráter. Os milagres na Bíblia
eles manifestam o poder de Deus. E a gente fica, uau, que maravilha. Mas os hábitos de Cristo, o seu estilo de vida, manifestam o caráter de Deus. Deseje o poder de Deus. Só não deseje o poder de Deus sem desejar, na mesma intensidade, o caráter de Deus na sua vida. Amém? Eu estou falando muito rápido. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu gosto muito de ler. Tem um escritor que eu gosto muito que se chama C.S. Lewis. Ele escreveu Crônica de Nárnia. E eu tive a chance de ler um livro do cara, muito bom. Já fica aqui a dica de púlpito. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. É difícil. Ele era um acadêmico, eu acho que professor de Oxford ou de Princeton. Grande C.S. Lewis, ele disse o seguinte: Deus se fez homem para que o ser humano se torne filho de Deus. Olha que linda frase, perfeita definição. Não duvide, esse é o maior efeito do Evangelho. Levar uma pessoa a viver como filho de Deus. Esse não somente é o maior efeito do Evangelho, como esse é o maior desafio do Evangelho. Mas como é que é viver como filho de Deus? Basta olhar o estilo de vida de Jesus. Eu gosto do que está escrito em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, que diz: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os a renegar as impiedades e as suas paixões mundanas, para que possam viver neste século de maneira justa, santa, de maneira íntegra, piedosa. Ou seja, a graça de Deus se manifestou a todos os homens, educando-os a renegar as impiedades, as paixões mundanas. Graça de Deus, ela educa a gente. A gente sabe, a gente está vivendo a graça, glória a Deus, a gente fala isso. Não, estamos na graça, é isso aí. Mas a graça de Deus nos educa para algo. Nos educa para quê? Para sermos parecidos com Jesus. Se a graça de Deus não está me ajudando a caminhar para eu organizar a minha vida, para que ela fique parecida com o mestre, tem alguma coisa, eu estou usando erradamente dessa graça. Então esse é o grande desafio para a vida cristã. Jesus falou: se alguém quiser me seguir, ninguém é obrigado, mas se alguém quiser me seguir, está aí, ó. Né? Se quiser, ninguém é obrigado. Vamos lá, semana passada, o pastor Gilson pregou uma palavra desafiadora, como sempre, né? E ele falou sobre restauração. E é isso que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, na vida das pessoas da tua casa. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas e entender que é isso que Deus quer fazer. Deus quer restaurar, né? E o grande propósito do Evangelho é restaurar o quê, gente? É restaurar o caráter de Deus. Restaurar o caráter de Deus no homem. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não? E em quem consiste a imagem e semelhança de Deus? A gente fala assim, não, a imagem e semelhança de Deus, vamos lá, é o seguinte: os seres humanos, eles são racionais, eles são mais inteligentes do que os animais. Então, a imagem e semelhança de Deus significa que os seres humanos são mais inteligentes e coisa e tal. Mas além dos instintos, os animais também possuem uma porção de inteligência. Ah não, a imagem e semelhança de Deus significa assim, ó, é que Deus nos deu livre-arbítrio. Não, tudo bem, isso é muito bom. Só que Deus também deu livre-arbítrio para os anjos. Anjos também pecaram. Então em que, Charles, consiste a imagem e semelhança de Deus no homem? Deus criou o homem para que o homem reproduza o caráter dele. Então, a imagem e semelhança de Deus consiste nisso. E é isso que Deus quer restaurar. Foi isso que o pecado sujou, foi isso que o pecado manchou, o caráter de Deus em mim. Quantas vezes eu olhei para a minha própria vida e não enxerguei o caráter de Deus. E ainda assim, Jesus, por suas misericórdias, me restaurou, a sua graça me educou, para que pudesse me ajudar a como caminhar. Não é verdade? Graça é educadora. A graça de Deus é uma professora. Amém? É isso aí. Algumas pessoas pensam assim, agora vai aqui uma coisa bem interessante. As pessoas pensam assim, não, eu tenho que ser batizado no Espírito Santo, porque eu preciso falar em línguas. Eu tenho que ser batizado no Espírito Santo porque eu preciso falar em línguas. Não tem problema nenhum, falo em línguas à vontade. Não tenho nenhum problema com falar em línguas. Só que as pessoas não podem esquecer que elas são batizadas no Espírito Santo para que elas possam receber o caráter de Cristo.
elas são batizadas no Espírito Santo para que elas possam viver como Jesus. Elas são batizadas no Espírito Santo para que elas possam sentir como o Mestre sentiu, pensar como o Mestre pensou, né? Então, assim, esse é o maior propósito de sermos batizados no Espírito Santo. E detalhe, ser batizado no Espírito Santo é a mesma coisa que nascer de novo. E há uma confusão, porque pensam que nascer de novo é uma coisa e ser batizado no Espírito Santo é outra coisa. É a mesma experiência. Quantas pessoas com as quais eu conversei que pensavam que não tinham nascido de novo porque não estavam falando em línguas? Gente, nós somos batizados no Espírito Santo para receber o Espírito de Cristo, para que possamos viver como Ele, para que possamos viver como... Sem o Espírito Santo, não vamos conseguir viver como Jesus. E a Bíblia fala assim, recebereis, Jesus falou, né? Recebereis poder para serem minhas testemunhas. Como é que eu vou testemunhar? Se a minha vida não está correta, né? Então, assim, eu só posso testemunhar com a minha vida, com o meu caráter. Isso é testemunho. E por muito tempo se achou assim, não, quem está falando de língua está num nível diferenciado. Glória a Deus, é um instrumento, é uma... Como é que eu posso falar? É apenas né, um detalhe importante, mas você precisa ser como Jesus, isso é que é mais importante ainda. Ser como o Mestre. É isso aí. Eu quero perguntar para mim e para você nessa manhã, esse é o desafio. Nós estamos, como cristãos, andando nos passos do Mestre. Ele mesmo disse, basta o discípulo ser como o seu Mestre. E o servo ser como o seu Senhor. Bom, vamos lá. Quais eram os hábitos de Jesus? Eu separei um pacote aqui de 3. Jesus lia as Escrituras? Lia. Jesus congregava? Será que Jesus congregava mesmo? Congregava. Será que Jesus ensinava? Ensinava. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 16. Olha o que está escrito. E foi a Nazaré, está falando de Jesus, onde havia sido criado. As pessoas falam assim, você não foi porque você nasceu em Nazaré. Jesus não nasceu em Nazaré, ele cresceu em Nazaré. É diferente. Esses dias eu vi o Luiz Felipe Pondé lá na TV Cultura. Eu falei, ei, caramba, queria estar aí para poder falar para ele. Jesus não nasceu em Nazaré, Jesus nasceu em Belém, como estava escrito. Mas enfim, ele, como seu costume, ia às sinagogas. Olha o que está escrito, vou repetir. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Sim, Jesus lia as Escrituras, Jesus ensinava, Jesus congregava. Algumas pessoas, claro, dentro do seu contexto judeu, algumas pessoas falam assim, não, 70% do ministério de Cristo é ensino. Eu digo assim, 100% do ministério de Cristo é ensino. Porque Jesus ensinava enquanto pregava, Jesus ensinava enquanto comia, Jesus ensinava enquanto andava, Jesus ensinava enquanto morria, Jesus ensinava quando ressuscitou, Jesus ensinou quando subiu, ensinou na rua, no templo, ensinou em público, em secreto, nos montes, nas casas e nas sinagogas. 100%. E mais interessante, ele falou assim, vou enviar o Espírito Santo. Vou enviar o Espírito Santo. Olha o que ele diz em João, olha o que é que ele diz em João capítulo 14, versículo 26. Aquele que é o Consolador, o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Esse é um outro propósito do Espírito Santo. Nos ensinar. Nos ensinar. Amém? A vida de Cristo toda é um ensino. Porque ele ensinou exatamente com a vida. Como um bom líder executivo, Jesus ensinava enquanto fazia e fazia enquanto ensinava. Quando ele quis ensinar os discípulos deles sobre humildade e sobre servir, ele se despe, ele se abaixa e é ele quem lava os pés. Para dar o exemplo. Sabe qual é o grande desafio? Muitas vezes a gente quer ensinar. A gente só não consegue dar o exemplo. Mas ensinar a gente gosta. O exemplo é mais difícil. Quantas vezes eu falhei em dar exemplos? Meu Deus. Né? Nosso Deus é misericordioso. Quais são os homens dos nossos dias que podem dizer, sejam os meus
imitadores, como eu sou de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Essa pode ser o grande beco de saída, sem saída aí do cristianismo aí, se a gente quiser viver uma vida que não pode ser imitada. Difícil isso. Lembre-se, Jesus, ele fez coisas que só Deus poderia fazer. Isso é um detalhe. O poder é de Deus, a glória é de Deus. Mas como homem, ele fez coisas que os homens deveriam fazer. Por isso que ele leu, ele ensinou, por isso que ele fez tantas coisas maravilhosas, porque ele deveria ser imitado. Se Jesus lia as Escrituras, por que nós estamos nos esquecendo de ler as Escrituras? Por dezenas e dezenas de vezes, Jesus ele cita as Escrituras de memória. E certa vez ele disse assim: errais, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Se a gente quer o poder de Deus nas nossas vidas, nós não podemos desprezar as Escrituras, porque essas duas coisas precisam caminhar juntas. Ok? Então o poder, veja, se não fosse as Escrituras, talvez muitos de nós nem soubéssemos de Jesus. Então o poder de Deus vem para que a gente possa usá-la corretamente. Como Deus, Jesus, ele é a inspiração das Escrituras. Mas como homem, Jesus é o verbo encarnado. Por isso ele disse que as Escrituras testificam dele. Amém? Está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus. Se ela é desprezada por nós, nós estamos nos privando de uma fonte de inspiração. E hoje você veio aqui à igreja para ouvir algo. Existe uma fonte de inspiração que está na sua casa e que está fechado muitas vezes. Conhece a história do pastor ladrão? Eu estou aqui, né? Conhece a história do pastor ladrão? Que o pastor tinha fama de jantar na casa do pessoal e roubava os talheres, né? Ai, que coisa feia. Ai, meu Deus. Aí o pastor, a irmã falou assim: não, mas eu vou convidar esse pastor para ir lá em casa. Essa história está mal contada. Ela botou lá o melhor jogo que tinha, os talheres de prata, herança da bisavó. Sabe como é que é mulher, né? Aí botou tudo na mesa. Aí o pastor é uma maravilha. Conversou, contou história, ensinou a Bíblia, deu gargalhada. Ela esqueceu. Aí, beijo, me liga, pastor vai embora. Aí quando ela está arrumando tudo, depois que o pastor saiu, aí ela lembrou. E aí ela foi conferir, o pastor levou a peçazinha de talher lá dela, de prata. Aí ela ficou sem acreditar, disse: não acredito. Ela vinha no culto e não tinha coragem de falar com o pastor. E o pastor pregava maravilhosamente bem e ela lembrava daquilo. E ela ficava chateada com aquilo. Como é que pode? Eu abro a minha porta da minha casa, o pastor vem aqui e leva meu talher. Está faltando exatamente um pá ali, né? O garfo, a faca, o negócio. Resumindo a história, passa-se 1 mês, 2 meses, passam-se 2 anos. E depois de um seminário maravilhoso, ela quebra entrar na igreja e falou: não, hoje eu vou tomar coragem, eu vou conversar com esse pastor. Aí chegou lá: pastor, o senhor lembra, cheia de, brava. O senhor lembra que o senhor foi na minha casa, comeu na minha casa? Olha, desapareceu um jogo de talher lá. Foi o senhor que pegou? Aí o pastor falou: foi. Eita, aí criou aquela tensão, né? Fui eu que peguei. Aí ela olhou bem, aí o pastor olhou bem nos olhos dela e falou: eu escondi dentro da sua Bíblia. Captou a mensagem? A mulher 2 anos sem ler a Bíblia. O talher dentro da Bíblia da mulher. Meu Deus do céu. Aí ela que queria envergonhar o pastor ficou envergonhada, né? Tipo, caramba, tô sem ler a Bíblia. Aí o pastor tome, pisa, gabinete. Aí, por que você não lê a Bíblia? A Bíblia é uma fonte de inspiração. Ela não pode estar fechada. E eu quero te motivar a ler a Bíblia. Porque Jesus lia a Bíblia. Você fala assim: eu vou ler um versículo por dia. Pode começar com um versículo por dia. Mas eu quero te lembrar uma coisa. A Bíblia é um livro escrita por mais de 40 homens no intervalo de quase 2.000 anos. São mais de 60 livros. Se proponha também a ler os livros inteiros, para que você tenha uma visão panorâmica do que ela está querendo dizer para você. Porque se você ficar só com um versículo a vida inteira, você perde a visão panorâmica da história. É muito importante ler as Escrituras Sagradas.
Certa vez, Deus usou o profeta para dizer: olha, o meu povo perece porque não tem conhecimento. Beleza, vamos lá. Uma pesquisa recentemente realizada por um centro de engajamento aqui dos Estados Unidos fez um trabalho para provar os efeitos da leitura da Bíblia. Mais de 40 mil pessoas foram testadas entre 8 e 80 anos de idade. Essa entrevista está disponível entre o Scott Lindsay e o grande autor John Bevere. Muito bom. Está disponível e ele tenta mostrar a diferença daqueles que leem a Bíblia uma vez por semana, tipo na igreja, e aqueles que leem a Bíblia todos os dias. E olha qual foi o resultado entre os dois grupos. O grupo que lia a Bíblia, sentimento de solidão cai 30%. Grupo dos que leem a Bíblia, problemas com raiva e controle de temperamento, caiu 32%. Amargura, ressentimento, né, nos relacionamentos, pai, filhos, marido, esposa, caiu 40%. Uau! Problemas com alcoolismo. Cristãos têm problemas com alcoolismo. Alguns. Cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Esse sentimento para o grupo que leu, caiu esse sentimento 60%. Contato com a pornografia. E aí? Para os grupos que leram a Bíblia, caiu 61%. Olha aí. Aumento do discipulado para quem lê a Bíblia, mais de 4 vezes por semana. O resultado é que ultrapassa mais de 200% em relação a outro grupo. Ou seja, não podemos considerar um bom discipulado sem um envolvimento profundo com as Escrituras Sagradas. Amém? Chegamos a essa conclusão. Que o simples santo hábito de ler as Escrituras gera em nós um tremendo impacto emocional, espiritual, nos colocando para uma vida cristã nos trilhos, uma vida cristã funcional e missional. Eu não posso esperar só que o outro leia a Bíblia por mim, eu também tenho que ler. E quando nós negligenciamos as Escrituras, essa displicência vai provocar aí essa morte moral, esse declínio espiritual. E o próprio Cristo nos mostrou, com o seu exemplo, que ele venceu suas tentações, citando, meditando as Escrituras. No deserto, por 40 dias, Cristo não tinha nada. Ele só tinha o conhecimento das Escrituras. E quando ele é tentado, ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quais são as suas tentações? Quais são as suas lutas? A palavra de Deus é luz para o teu caminho. A palavra de Deus é como uma espada profunda que separa alma e espírito. Vai lá no profundo, separa medula e ossos. Ela está aqui disposta a você. Eu não preciso citar alguns nomes. John Wycliffe, John Hus. Quantos homens morreram, não por causa das suas opiniões, mas para defender as verdades das Escrituras Sagradas. E elas estão nas nossas mãos, de graça. Aleluia. Quantos homens sofreram rejeição por dizer verdade das Escrituras Sagradas? Jesus, quando cita a viúva de Sarepta, ele é expulso da sinagoga. Você não está sabendo disso? Jesus, quando conta essa história que o pastor Gilson falou mais cedo, ele é expulso da sinagoga e ainda tenta apedrejar ele. Isso é outra história para outro dia. Como nós podemos considerar a nossa vida cristã sem o hábito de ler as Escrituras? Foi Jesus quem orou na sua oração sacerdotal: Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Né? E o que mais Jesus falou? Ele falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, considerar a vida cristã sem as Escrituras é nos privar de um acesso à verdade. É nos privar de um acesso a algo que pode nos santificar. Então, se eu pudesse resumir, diria o seguinte: quais são as importâncias das Escrituras? Santificação e verdade. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Jesus congregava? Jesus congregava. Você talvez não esteja sabendo. Jesus congregava. Dentro do seu contexto de vida judaica, Jesus congregou. Está escrito lá no versículo que eu li.
ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga para ler. Jesus congregava. Olha isso aqui, alguns outros versículos sobre congregar. Esse não é um versículo isolado. Olha isso. Marcos 1, 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi à sinagoga ensinar. Jesus, tá? Lucas 6. Sucedeu que em outro sábado ele entrou na sinagoga, ensinava. Esse é o momento em que ele cura a mão do homem, a mão ressequida de um homem. Mateus 13, versículos 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. Jesus estava presente na parada, nas sinagogas, ele ia, ele estava ali. E esse é um exemplo, eu percebi que isso era um hábito, isso era um costume. Jesus congregava com força. Com força. E muitos questionam se congregar é uma coisa necessária e tal, e se esquecem dos benefícios de uma fé interativa, comunitária. Jesus, com 12 anos, está no meio dos mestres. Desde cedo, ele soube usar de uma fé interativa, comunitária, estar com as pessoas. Eu me encontrei com um amigo esses dias, fomos comer no restaurante. Do início ao fim, depois que eu percebi, só falávamos de Bíblia. Saudade dos tempos em que a gente sentava para falar de Bíblia. Horas e horas e horas e horas e horas e horas. Né? Então é a fé interativa, é a fé comunitária. A necessidade de congregar é uma necessidade espiritual. Para o cristão, congregar não é somente uma questão geográfica, é uma questão relacional. Não é quão bonito é o prédio, é quão saudável são as tuas relações, os teus vínculos com as pessoas que você convive. E isso é fundamental para o fortalecimento da nossa fé cristã. Vamos lá. Está escrito em Hebreus 10, 23 e 25. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Quais são os benefícios de congregar? Fortalece a tua confissão de fé, porque você está com outras pessoas que proferem a mesma coisa que você. Inclusive, era assim que os cristãos faziam no livro de Atos, estavam juntos e aquilo fortalecia o grupo. É impressionante ver como que as pessoas esfriam na sua devoção quando elas se afastam do convívio com outros cristãos, porque congregar é conviver. A igreja não é só o prédio, não é só a placa, e sim um encontro que acontece entre os cristãos. Esse encontro é precioso, porque é esse encontro que define o que é a igreja. E quando eu não congrego, eu começo a enfraquecer o meu próprio conceito do que é ser igreja. E lembre-se, a igreja é coluna da verdade. Ela não pode ser enfraquecida, gente. Está escrito isso em 1 Timóteo 3,15. Então, congregar nos leva a isso. A praticar o amor, as boas obras. Porque o amor, ele não pode estar desvinculado das relações humanas. Quem está vivendo sozinho, isolado, está vivendo apenas a teoria da fé cristã. Porque a fé cristã, ela se vive no encontro, no convívio. Amém? Não existe família perfeita. A minha família ainda não é perfeita. Não existe igreja perfeita. Não tem, né? Mas isso significa que a gente não precisa nem da igreja, nem da família? Significa que essas coisas são desnecessárias? Não, não se trata disso. Ambas são importantes para a nossa sociedade e para a nossa espiritualidade. Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Se vocês realmente se amarem. Então nada pode impactar tanto uma sociedade como uma comunidade que se ama, que congrega. Congregar também é dar testemunho à sociedade. Congregar é impactar o lugar onde você vive. É uma forma de testemunhar. Amém? Muitos hábitos de Jesus, poderíamos falar aqui. Jesus teve o hábito de servir. O que me levou a escrever esse material foi a pergunta, né? Como que Cristo fez tanto em tão pouco tempo, com tão pouco recurso? Aí quando você vai ver tudo que é falado sobre ele, ele está servindo o tempo todo. Servindo o tempo todo, servindo o tempo todo. Jesus impacta. Nós não impactamos o mundo com os nossos rituais religiosos.
A gente impacta as pessoas quando a gente serve elas. A gente se torna inesquecível. Essa semana, um cliente... para a glória de Deus, gente, não me entendam mal. Mas um cliente me ligou de mais de 10 anos atrás. Cara, você me recebeu tão bem, foi tão bom. Eu voltei, quero fazer o serviço contigo. E quando a gente faz um serviço bem feito, a gente cria uma memória. Não é verdade? E ministério é isso. Precisamos servir. Se alguém quer servir, se alguém quer praticar esse hábito tão poderoso, se prepare. Se prepare para ter um resultado de vida semelhante ao de Cristo. Se prepare para ter um resultado. Quem quer viver como Cristo? Quem quer os frutos daquilo que Cristo fez? Pratique os hábitos dele, os sinais vão te acompanhar. Aqui na igreja a gente precisa de ajuda para limpar a igreja, já é um serviço. A gente precisa de ajuda às vezes para fazer uma mudança. Essas coisas não são fáceis, né? Mas podemos fazer com alegria, principalmente quando estamos juntos. E aí podemos resgatar a alegria de servir. E quando a gente serve entendendo o que eu faço para Deus, sem esperar a recompensa dos homens, então a minha alegria, ela fica incorruptível. É uma alegria que está nas regiões celestiais, amém? Quantas coisas maravilhosas Jesus fez. Eu vejo um Jesus que dialogava. Ele pegava pesado com os religiosos. Eu acho que era realmente o arquirrival de toda a história, da narrativa dos evangelhos. Mas ele dialogava com as pessoas mais improváveis. Pode observar, entre os 12 apóstolos, quem eram os escribas? Quem eram os mestres? Saduceus, fariseus? Não tem. Jesus ele fala assim, eu preciso escolher 12. Eu não vou escolher esses caras aqui. Não, eu vou escolher os caras mais improváveis. Tá melhor trabalhar com publicano. Publicano, vem. Jesus chama o publicano. E Jesus ele tem isso. Ele se aproxima, ele pergunta, o que queres que eu te faça? Ele quer ouvir você. Jesus ele dialoga com a samaritana. A gente se esquece que judeus e samaritanos não conversavam. Jesus quebra a barreira e conversa com a mulher samaritana. E ele faz perguntas, ele ouve, ele dá respostas. Jesus entrou para comer na casa de Zaqueu. Você não tem noção, Zaqueu era odiado. Jesus sentou, conversou, dialogou. Mais um hábito de Jesus, tá? Em pleno século XXI, precisamos voltar a aprender a dialogar. E a gente acha que dialogar é só falar. Se eu só falar, não é diálogo, é monólogo. Então a grande arte é ouvir. É se colocar no lugar do outro. E Jesus fez isso. Era um hábito dele. Ele fez coisas maravilhosas que só Deus pode fazer. Eu não tenho como garantir que você vai sair daqui andando sobre as águas. Mas eu posso te garantir que os hábitos de Jesus você pode praticar se você quiser. Só se prepare. Porque pode ser que você seja usado poderosamente por Deus, para a glória dele. Para curar alguém. Para expulsar um demônio. Para ver maravilhas acontecer. Jesus tinha um hábito maravilhoso de ler as escrituras, de congregar, de servir. Jesus tomava iniciativas, ele fazia acontecer aquilo que estava escrito. Eis a minha recomendação, faça acontecer na sua vida o que está escrito. Seja uma pessoa de iniciativa, porque os nossos maiores lamentos não são somente das coisas que a gente fez de errado, mas das coisas que a gente deixou de fazer. O que Deus tem colocado na tua missão? Qual é a tua vocação? Por que você está esperando alguém dizer assim, vai lá e faz isso? Deus ele colocou o Espírito Santo dentro de você. E é esse Espírito Santo que vai te dar a força para você fazer o que tem que ser feito. Tome uma iniciativa. Jesus tinha um hábito de orar, como eu falei. Jesus tinha um hábito muito interessante de fazer pausas. Fazer pausas. Tem momentos em que Jesus vê a multidão e que os seus discípulos não haviam comido. E Jesus sugere, façamos uma pausa. A multidão precisou esperar. Quantos pastores se sobrecarregaram? Eu vi o testemunho do senhor Marco Coelho. Ele teve uma parada cardíaca. E no meio de uma grande conferência, ele falou assim, ó, a igreja não fica viúva. A minha esposa fica viúva. Eu vou morrer. E aí? Eu preciso me cuidar. E o médico falou, você tem que fazer pausas, tem que fazer as coisas dosadas. Jesus tinha o hábito de fazer pausas. Tem situações em que Jesus deixa a multidão esperando. Beijo, me liga. E vai para o monte orar. Só Jesus mesmo, né? Não se sinta culpado por fazer pausas.
Quando nós fazemos pausas, nós recarregamos toda uma estrutura criativa, de ânimo. Tem muita gente desistindo porque se nega a fazer pausas. Imagina você pegar um carro, bota uma gasolina e tem que chegar do outro lado da cidade. Aí você fala assim, não, vai dar. Aí fica sem gasolina no meio do caminho. Não era muito melhor ter feito uma pausa, ter reabastecido e seguido? Tem muita gente ficando sem bateria aí por causa do Tesla. Gente, vamos recarregar as baterias. Pausa é sobre isso. Até Deus, o Criador, falou assim, não, no sábado eu descanso. Não estou dizendo que é para você cumprir o sábado, mas eu estou pensando, fazendo você pensar no princípio. Nós precisamos fazer pausas. Porque a Bíblia recomenda assim, orar em todo tempo. Você não vê Jesus orando em todo tempo. Você vê Jesus em espírito de oração em todo tempo. Quando ele quer orar, ele faz uma pausa. E ele tem um tempo com o Pai. Você sabia que no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, aquele momento em que Jesus sua sangue, aquele momento final ali, a gente acha que é um momento único, mas Jesus já ia ali de costume para orar. É como ele fazia de costume. Ele tinha um lugar reservado para orar. E nós precisamos resgatar isso. E muitas vezes não é a agenda que dita para a gente, é a gente que tem que ditar para a agenda. Para um pouco. Agora eu preciso orar. Eu preciso desse tempo para mim. Meu irmão, não é para colocar um jugo na sua vida. Basta o discípulo ser como seu mestre, mas o nosso mestre é incomparável. Tão maravilhoso, e certa vez ele disse assim, né? Vocês farão obras ainda maiores. Jesus é cheio de fé. Ai, Jesus é cheio de fé. Mas eu acho que ele fala isso porque ele acredita nisso mesmo. Ele olha assim para a pastora Márcia, a pastora Silvia, o pastor Gilson, para cada um de vocês. Ele olha assim, você pode fazer obras maiores do que eu fiz. Come on, Jesus. Você pode. Segue os meus passos para você ver. Pratica os meus hábitos para você ver. Imita o meu estilo de vida para você ver. Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Irmão, isso aí é só clube de futebol. Imita Jesus para você ver o que acontece. Amém? Saudade daquele tempo que a gente ficava conversando horas e horas sobre Jesus. E muitas vezes é isso que precisa encher nossas vidas, amém? Olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Às vezes Jesus já não é mais nenhum tema das mensagens de domingo. Quão bom a gente sentar aqui para falar de Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Se ele fez porque eu posso fazer. Pode? Não pode? Jesus fez. Se Jesus fez, está ok. Faça como ele fez. Pode ou não pode? Siga Jesus que pode. Se você fizer como ele fez, pode, está valendo. Mas faça como Jesus fez. Então, essa é a nossa referência. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu garanto que você vai ver sinais acontecerem. Coisas que estão além da sua compreensão. Pelas misericórdias de Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você mais um pouco, amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nestes dias agora lançaram um telescópio lá para fora, o James Webb. Viram estrelas, viram coisas maravilhosas. Que tu criaste, Senhor. Mas tu és o Rei do Universo. E é o Senhor que nós queremos contemplar. Coloca um telescópio, Senhor, no nosso espírito para que a gente possa te capturar, te ver. Coloca um telescópio no meu coração para que eu possa enxergar como o Senhor é. Porque tu és o autor e consumador da minha fé. Tu és o Rei do Universo que se fez homem para morrer por nós. Naquela cruz o Senhor não fez feitos sobrenaturais, não fez descer fogo do céu. Naquela cruz o Senhor expressou a mais pura condição do teu caráter. Perdoar. Se eu começar por aí já vou tão bem, Senhor. Perdoar como o Senhor. Até na cruz o Senhor orou, chamou Deus de Pai, Pai. Tão conectado com Deus, Pai. E foi assim que o Senhor nos ensinou a orar. Chamar o nosso Deus de Pai, Paizinho.
Senhor, só temos uma chance de sermos tuas testemunhas neste mundo. Só temos uma chance. Se o teu Espírito vier sobre nós. Se a tua graça nos educar. E queremos te pedir que o Senhor faça uma obra irresistível, maior do que aquilo que nós podemos projetar com os nossos planos. Que seja algo que venha transbordar. Nós queremos dizer sim para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, porque a tua obra não acabou. O Senhor tem muita coisa boa para fazer. A tua mão não está encolhida que não possa tocar, curar, realizar coisas maravilhosas. Nós te agradecemos, Senhor, porque queremos te achar em cada página das Escrituras. Queremos te achar nos abraços dos irmãos. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes falhamos em ser exemplo. Muitas vezes falhamos em dar o exemplo. Por isso, nos ajuda a seguir os teus passos, que são simples e possíveis, para que nós possamos dar exemplo, Senhor. E no dia que a gente puder dar um exemplo, que a glória seja tua. Porque muitas vezes somos a única Bíblia que outras pessoas irão ler. E que elas possam te imitar. E que nós possamos dizer, pode me imitar, porque eu estou imitando o mestre. Porque basta o discípulo ser como o seu mestre. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, que é tão maravilhosa que o Senhor nos propôs. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplaude a Ele. Glória a Deus, que palavra abençoada. Glória a Deus. Deus te abençoe, Charlinho. Deus te abençoe. Meu Deus, vamos ficar de pé, agradecendo ao Senhor por essa palavra e que nós possamos sair daqui meditando nisso. O que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer para copiar esses hábitos maravilhosos de Jesus? Que a gente possa fazer isso. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado a Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua presença aqui, Senhor, falando aos nossos corações, nos encorajando, nos apontando, Senhor, o caminho. Muito obrigado, Deus, ajuda-nos, Senhor, para que possamos de verdade buscar ter hábitos melhores, ó Deus, hábitos que alegrem o coração do Pai. Fica conosco, Deus, no restante dessa semana. Entregamos para Ti, Senhor, o primeiro dia, que é hoje. E te pedimos, Senhor, que Tu possas, Senhor, falar conosco durante essa semana. Usar nossas vidas, ó Deus, e que possamos, cada um de nós, mudar, começar a mudar os nossos hábitos. Um por um, em nome de Jesus. E que a graça do Pai, que as misericórdias do Filho, que as consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo, Senhor, aqui e em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Dê uma semana abençoada. Muito bom estar com vocês.